em seus lares o programa Quarta Dimensão, na rede TVM, o canal da maior e melhor cobertura local. 1º de julho de 2016, 17 horas. Galináceas botam ovos e publicam o fato ruidosamente. Papagaios imitam a voz dos tratadores para exibir talentos. Macacos repetem trejeitos para despertar atenção. Seres humanos ocupam palcos disputando aplausos. Ninguém consegue viver sem ar, sem água, sem alimento e sem o adocicado manjar do ego das alturas. Por esta razão não tem sido fácil apagar as luzes e dizer: eu fiz apenas a minha obrigação. É difícil falar isto, porque todo mundo está cheio de vontade de aparecer. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença bem-vinda do nosso amigo Luiz Carlos Zube na direção operacional do programa. Com ele na técnica, temos certeza de trabalho bem feito. O tema de hoje será trombetas em falsetas. Progressivamente, a propaganda vem crescendo, mostrando força dentro de uma sociedade competitiva. Este crescimento está colocando até mesmo em risco as nossas opiniões pessoais. Roupas, calçados e alimentos são sugeridos o tempo inteiro, pouco restando em termos de alternativas. É difícil resistir aos apelos da publicidade pela constância do assédio implacável. Profissionais capazes de modificar o gosto do cliente são valorizados. Fulano vende até refrigeradores no Polo Norte, dizem seus colegas. Os patrões buscam preferencialmente vendedores com este perfil. Eles modificam opiniões alheias com tamanha habilidade que a origem das nossas ideias nem é percebida. Por outro lado, na linha da enganação, são candidatos preferenciais para montar pesquisas tendenciosas. Eles gozam reputação de amortecedores de resistências. Suponhamos que certo projeto político esteja em pauta. Desde que a resposta sim seja preferida, os pesquisadores redigirão a pergunta da seguinte forma: o Estado deve emitir obrigações para financiar as obras da ponte sobre o Rio das Mortes? Se ou não é a resposta desejada, a interrogação conterá algo indesejável que desperte imediato repúdio. Pode o governo se endividar, emitindo letras para custear a construção da ponte sobre o Rio das Mortes? Essas palavras, se endividar, fazem parte da mágica para sugerir uma negativa. Toque sutil na sensibilidade do entrevistado favorecerá a resistência. Cada tecla do piano emite som. Cada som produz reação
diferenciada. Inevitavelmente, os estímulos mexem com as pessoas. Por quê? Porque os seres humanos são suscetíveis. Eles são sensíveis ao exterior. Alhures, escutei pregador na televisão usando e abusando desta técnica de marketing. O peixe à venda? Ah, meus amigos, era nada menos que a salvação eterna que eles estavam oferecendo. E a prosperidade na terra pela fidelidade em ofertas e dízimos. Compondo a mágica, apareceu na tela alguém testemunhando que estivera falido e dera a volta por cima em pouco tempo. O segredo do prêmio, revelado com estardalhaço, mostrava que a figurinha se tornara contribuinte generoso para os cofres daquele pregador. O felizardo, num abrir e fechar de olhos, agora presenteara a esposa e os filhos com o carro do ano, depois de escapar da miséria. Fora tudo rápido. Em seguida, o pregador apagou as luzes dos colegas para evitar que doutrinadores rivais fossem beneficiados por aquela técnica de marketing. Ele era o único em condições de desencadear tamanhas vitórias. Ele detinha crédito integral diante de Deus e ninguém mais. E ele completava o discurso dizendo: Deus sugere aos ouvidos dos meus seguidores até o valor da contribuição. Fartura ou escassez eram determinadas pela condição de contribuintes daquele grupo privilegiado. O famoso dilema de Shakespeare parece que foi modificado por aquele pregador. Ser ou não ser passou a novos termos. Agora é contribuir ou não contribuir. Até o Evangelho, meus caros amigos, vem sendo modificado. Ser ou não ser passou a novos termos, veja só. Vejam que Jesus reduziu a extensa relação de preceitos salvadores em apenas 2. Jesus simplificou a matéria da redenção de maneira profunda, porque Jesus disse: amarás a Deus e ao teu próximo. Isto é tudo que existe na lei, porque não existe outra lei. Este pregador da televisão inventou um novo esquema. A contribuição é o primeiro mandamento, na opinião dele. A contribuição é passaporte para a vitória na terra e nos céus. Ai daquele que não participar desta coleta redentora. Para o pregador da televisão, Satanás incentiva a inadimplência para roubar as almas. Tudo lorota. Francamente, amigos, eu não sei se devo chorar ou se devo rir. O cidadão simples, extremamente vulnerável, é vencido pelo rolo compressor de astuta propaganda. Aqui, meus amigos, eu louvo o desapego do apóstolo Paulo quando declarou no Evangelho: a ninguém pedi prata nem ouro, estas minhas mãos me sustentaram, a mim e aos meus companheiros. Atos 20, versículos 33 e 34. Paulo trabalhava fora do horário para poder viver sem tocar
no sacrifício dos seguidores. Além de não usar o dinheiro da comunidade para custeio da pregação, o apóstolo ainda fazia sobrar recursos para ajuda solidária aos seus colegas. E considerem uma coisa importante: Paulo correu o mundo naquela época pregando o evangelho. Apenas como curiosidade eu pergunto para vocês: alguém já escutou estes pregadores abordarem publicamente estas palavras de Paulo? E tem mais. Na Epístola aos Coríntios 9, versículo 15, Paulo escreveu que preferia morrer antes de embolsar valores pela difusão do Evangelho. Também este trecho eu nunca escutei divulgado pelos pregadores. Vocês já escutaram? Acredito que não. Seria propaganda negativa, impensável em termos de arrecadação. Paulo correu meio mundo e pagou do seu bolso as despesas. Prevendo a ganância de futuros pregadores, ele usou essa expressão até mesmo dramática, de que preferia morrer antes de sacrificar contribuintes. Atualmente, meus caros, o dinheirinho suado do cristão já foi visto carregado em sacos e tem sido guardado em cofres cada vez maiores. Trocados por dólares, a prática clandestina já ocasionou até prisão. Flagrados pela reportagem, telespectadores me contaram que viram a cara deles. Vamos conversar sobre isso no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer uma pequena interrupção para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos vocês para acessar o nosso site. Já está na telinha, por gentileza do Zube. E não esqueçam as quase 60 palestras que se encontram no YouTube. Dia e noite à disposição de todos os interessados. E agora a continuação do nosso tema: trombetas em falsetas. É surpreendente que alguns considerados renascidos e salvos se rendam ao fascínio do lucro fácil. Pela religião, eles são apontados como renascidos pelo Espírito. Pela Receita Federal, alguns são fichados como marginais. Na opinião de seus confrades, qualificados como impostores. Quem se afirma cristão e adora o cofre, merece o apelido. Jesus, quando apontou o renascimento para Nicodemos, ele falava de outras vidas. Esta geração corrupta e perversa deveria lavar a boquinha ao falar em renascimento pelo Espírito, porque é uma coisa, isso aí é uma coisa muito séria. Renascimento pelo Espírito não é ficar aí logrando os outros. Renascimento pelo Espírito é o sujeito se tornar íntegro diante de Deus, pelo menos no caminho da perfeição, com toda a sinceridade. Jesus, quando apontou o renascimento para Nicodemos, ele falava de outras vidas. E
este evento do renascimento pelo Espírito ainda vai demorar muito para acontecer. Não é coisa que vai acontecer amanhã, não. Vai demorar. O Mestre apontou o renascimento pela reencarnação, não por varinha mágica. Varinha mágica, eu não sei se vocês sabem, mas varinha mágica só existe em conto de fadas. Está ocorrendo descompasso em termos de calendário. Que os arrecadadores se libertem primeiro do fascínio das notinhas verdes, para depois pensarem numa eventual santificação. Os que persistirem na expectativa irrealizável, com certeza, terminarão extremamente logrados. Quando exibimos santidade fora de tempo, surpresas desagradáveis acontecem. O Mestre, no seu tempo, já condenava os gananciosos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas a pretexto de longas orações. Palavras de Jesus em Mateus 23, versículo 14. Transportando isto para a atualidade, encontramos uma única diferença. As garras e a gula cresceram. Este é outro texto que eu nunca escutei comentado por pregadores. O fato é que alguns crédulos são arrastados pela sanha interesseira dos enganadores. O cidadão engole sapos e nem percebe. Existem formadores de opinião tecendo imagens falsas. Eles tocam trombeta em falseta e definem até a maneira de dançar. Cegos guiando cegos em ritmo alucinado. Nesta altura o caldo engrossa e a coisa complica. Eles misturam alhos e bugalhos em massa única, como se o corpo e o espírito fossem a mesma coisa. Eles argumentam que fizeram pesquisas, mas não revelam que colheram dados de ratos engaiolados. Estudaram perfis de criminosos, quase nada de criaturas normais. Colheram dados no território do medo, esquecendo a coragem. Laboraram no campo da cegueira, ignorando a vidência. Se fizermos pesquisa nas suas pesquisas, escutaremos lamentos de doentes terminais pedindo para morrer. Estudiosos em geral, teólogos ou cientistas, estão coletando dados pouco confiáveis. Ninguém conseguirá fabricar realidades em laboratórios. Ninguém justificará no texto bíblico arrecadações milionárias e construção de templos faraônicos. Onde é que Deus mandou construir templos faraônicos? Isso era bonito lá no tempo do Egito Antigo. Se a coleta feita para construí-los, se a coleta é feita para construí-los, valerá meditarmos nas palavras de Paulo. O Deus que fez o mundo não habita em templos feitos pelas mãos do homem. Atos 17, versículo 24. Por que tanto desperdício quando o período áureo da cristandade ocorreu lá naqueles fundões das catatumbas romanas? Aquilo era considerado cemitério, era onde eles enterravam seus mortos e os cristãos se escondiam lá para realizar os seus cultos. No isolamento daqueles recantos desconfortáveis,
Os seguidores de Jesus viveram experiências esplêndidas que nunca mais foram repetidas. Na contramão de tais realidades, apontar adornos de alto preço como chamariz para despertar religiosidade, meus caros, vocês não acham que isso é inaceitável? Simplicidade no dizer deles significaria retrocesso e fraqueza. Será? E os especialistas trazem pesquisas indicando maioria contrária a lugares acanhados e inóspitos. E eu pergunto, pesquisas, quem poderá considerá-las infalíveis? Pesquisas vivem cometendo erros clamorosos. Pesquisas vêm enganando muita gente por aí. Idealistas, meus amigos, jamais dependeram de tapetes mágicos. O coração do homem deve ficar acima do comodismo. Aquilo que emoção desperta vale mais que um prato de lentilhas. A civilização caminha e se acomoda onde encontra ressonância, mesmo sendo lugar insalubre e acanhado. Em 1998, lobo macho e juntamente com a fêmea atravessaram o rio Neiße, na fronteira entre a Alemanha e a Polônia. A partir daí, famílias de lobos se multiplicaram naquela região. Eles dominaram a paisagem da Saxônia Oriental, salpicada de minas abandonadas e aldeias decadentes. As feras encontraram abundância de caça e alguns, muito poucos seres humanos. 100 anos antes, os lobos haviam sido caçados e dizimados naquela mesma região. Percebam, meus amigos, que a realidade foi modificada. O número de seres humanos diminuiu. Aldeias se esvaziaram pelo baixo índice de natalidade. Os nascimentos diminuíram, a população decresceu. Cidade alemã perdeu 25 mil dos seus 70 mil residentes em apenas 15 anos. A Europa vem reduzindo de 30 milhões de residentes em 3 décadas. Poderá reduzir, está reduzindo. É uma bomba relógio tripla, alerta o demógrafo Nuno da Costa, da Universidade de Lisboa. Crianças de menos, idosos de mais, e a juventude abandonando as aldeias. As aldeias ficam aos ventos. O retorno dos ursos se justifica pela abertura destes espaços. Tudo ocorre dentro de uma lei natural perfeita. As fazendas estão recuando, as florestas estão crescendo. Em partes da França, gatos selvagens e águias já estão invadindo as cidades. É certo que alguns lugares crescem pelo êxodo rural e a chegada de aposentados. É outra forma natural de ocorrerem estes incidentes. O número de velhos é maior pelo aumento da longevidade. Se considerarmos a cidade grega Prastós, no Peloponeso Oriental, como exemplo, ficaremos assustados com as possíveis consequências. E neste assustados, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal.
Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Paulo esclareceu aos fiéis de Corinto que a nova aliança nada tinha com a letra mortífera. Os ministros da nova aliança são investidos pelo Espírito, porque a letra mata e somente o Espírito fornece vida abundante. Esta lição será encontrada em 2 Coríntios 3, versículo 6. E depois desse pinguinho de doutrina, o nosso tema: trombetas em falsetas. Antiga cidade montanhosa, grega, Brastós, já empregou 1000 colonos trabalhando a terra. Passado algum tempo, só restaram idosos, com mais de 70 anos. Este quadro, meus amigos, mostra previsões de superpopulação discutíveis. Temos que discutir o assunto, não é assim não. Aceitar tudo de bandeja. Vem falseta no meio da bandeja, escondidinha, e você tem que engolir aquilo. A passagem do tempo vai modificando a geografia e a história, retificando conceitos, agregando fatos novos e retificando antigos. Diante destas cidades que se encolhem na Europa, Getúlio, diz alguém, seria o caso de se divulgar o cancelamento de campanhas de planejamento de famílias? Então é bom cortar essas campanhas? Epa, é claro que não. Vejamos que nos limitamos a realidades isoladas. Temos que ter um cuidado extremo quando nós divulgamos alguma coisa, porque tudo que nós falamos causa uma reação, boa ou má. Veja que nós nos limitamos a realidades isoladas. Estudos mais amplos poderão alargar parâmetros. Não podemos confiar na infalibilidade das estatísticas e dados parciais são insuficientes. Um garoto de 8 anos foi sorteado, Alhures, para participar de um concurso. Ele deveria responder em poucas palavras o que achava do trabalho de Mauro Quincas na televisão. Você gosta do programa de Mauro Quincas? Foi a pergunta do apresentador. Gosto bastante, respondeu o Joãozinho, até com certa pressa, para se livrar da pergunta. E por que você aprecia este horário do Mário Quincas? Eu aprecio este horário porque logo depois vem o programa Mistérios do Fundo do Mar, que eu adoro. Foi a resposta. Vejam, meus amigos, este voto do Joãozinho sem o complemento seria computado como favorável à tese. No entanto, ficou claro que o garoto nada tinha a ver com as pantomimas do Quincas. Ele nem se preocupava com aquilo e nunca prestara nem atenção no programa do Quincas. O que lhe agradava mesmo é que aquele programa
vinha antecipar e na sequência surgia aquele programa que ele gostava, Mistérios do Fundo do Mar. O Mauro Quincas era apenas um ponto de referência. São assim as pesquisas. Elas são enganadas. E nós voltamos ao publicitário defensor de templos colossais, que focalizamos no início da nossa palestra. Ele repetia pesquisas de que o povo gosta mesmo de grandes catedrais. O povo não vai em igrejinha pequena, não, ele não gosta, é desconfortável. Ele repetia pesquisas de que o povo gosta mesmo de pompa e circunstância. Sem pompa e circunstância, nada funciona, exclamava o gajo. Será? E o Evangelho? Para que serve o Evangelho? Aqueles que estudam Bíblia conhecem a resposta de Jesus para a mulher samaritana em dúvida sobre onde adorar a Deus. A resposta do Mestre foi claríssima. Chegará a hora, quando nem neste monte, nem no templo de Jerusalém, adorareis ao Pai. Já é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Palavras de Jesus em João 4, versículos 21 a 23. Os templos, meus amigos, neste caso aqui, são parecidos com o programa do Quincas na televisão. Eles valeram no Velho Testamento como trombetas legítimas. Naquele tempo, o templo era realmente importante. Agora, porém, depois das palavras de Jesus, trazê-los de volta significaria trombetas em falsetas. Templos colossais perderam validade. Eis a mensagem da mulher samaritana, depois de ter ouvido as palavras de Jesus. O prefixo final do programa do Mauro Quincas prenunciava o aparecimento do horário que a criança apreciava. Estamos atrasados, meus amigos, gastando recursos com colossais edifícios, quando o Evangelho, já no tempo de Jesus, recomendava adoração em espírito. Algum dia, com certeza, este povo vai entender. Adoração no silêncio do nosso interior é o desejo do Pai Celestial. Jesus disse: entra no teu quarto e fecha a porta. Pesquisas tendenciosas não esconderão esta verdade. Templos enormes foram heranças sugeridas pelo paganismo da Grécia e de Roma. Como artes, beleza, tudo bem, de pleno acordo. Mas como espiritualidade, meus amigos, o que vale é o coração, a sinceridade e o procedimento correto. Paulo combateu templos. E nós pedimos licença para repetir suas palavras, porque já falamos isto. O Deus que fez o mundo não habita em santuários feitos pela mão do homem. Atos 17, versículo 24. O que eu não entendo é a cegueira dos fariseus modernos que se dizem guardiões da Bíblia. Se Jesus ensina que nem nos templos, nem no monte deveremos adorar a Deus, qual a razão da insistência em construir templos faraônicos? Se Paulo afirma que Deus não habita em templos feitos por mão humana, por que arrecadar tanto dinheiro para construí-los? Após o juízo final, a terra promovida não terá mais igrejas.
Elas desaparecerão do cenário do planeta. Por aí vocês terão base. Nela não vi santuário, afirma o profeta João, Apocalipse 21, versículo 22. Está lá escrito. O mapa planetário vai ser redesenhado após o juízo final. Trombetas em falsetas serão repudiadas. O templo único será definitivamente reconhecido. Vós sois o templo do Deus vivo. Modernos recursos de publicidade exibem dramas comoventes, procurando vincular a reação divina ao tamanho da homenagem. Eu já escutei alguém dizer: se você não se sacrificar para construir casa de Deus condigna, tampouco Deus cuidará de você. Isto aí é falseta. O crescimento das adesões é interpretado como sinal de aprovação. Dinheiro atrai dinheiro, como diz o povo. Orgulho vai crescendo, crescendo, como bexigas em aniversários de crianças. De repente o calor explode as bexigas. A soberba também é explosiva, senhoras e senhores. Infeliz é aquele que se entrega ao orgulho, julgando-se capaz de exigir algo de Deus e ser atendido. Cuidado, meu amigo. Deus não deve nada nem para você, nem para mim. É vã a pretensão daquele que determina o que Deus deve fazer. Só de pensar em tal atrevimento eu fico arrepiado. Jamais eu recomendaria tamanha blasfêmia. Cada pessoa oferece, meus amigos, aquilo que sobra em seu coração. Conversa vai, conversa vem, e eu me lembrei de outra história curiosa. Mas esta história eu só vou divulgar no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como cavalo de raça. E coloquem na agenda, sexta-feira é o nosso dia de encontro. A partir das 17 horas das sextas-feiras, sempre estaremos aqui, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira, dia 8 de julho, focalizaremos o tema Vale pensar grande. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje, trombetas em falsetas. Outro desses pregadores na televisão apontou nada menos que Albert Einstein como adepto do criacionismo. Pode. Na ocasião, embora espantado por aquilo, eu me calei. Não achei justo, todavia, sepultar o engano lamentável. Em carta de próprio punho, que eu conheci, que eu cheguei a conhecer, o verdadeiro pensamento de Albert Einstein foi exposto com clareza meridiana. O pensamento dele nessa carta destrói o leviano factoide. A palavra de Deus para mim é a expressão e produto das fraquezas humanas, escreveu Einstein. A Bíblia é a coleção de lendas veneráveis,
mas primitivas e infantis. Einstein escreveu estas frases em carta, datada de 3 de janeiro de 1954, dirigida ao filósofo Eric Goodkind. E a carta foi a leilão no mês de maio de 2008 em Londres. Foi adquirida por alguém através do leilão. Faço este registro, meus amigos, não porque concorde in totum com as palavras do cientista, mas tão somente para exorcizar a falsidade. Porque aqui está estampado o verdadeiro pensamento de Albert Einstein. E eu fico em dúvida. Será que o Espírito Santo está entregando informações falsas para provar fábulas que encontramos na Bíblia quando mal interpretada? Porque existem interpretações que transformam a Bíblia numa fábula. Porque a Bíblia precisa ser interpretada. A Bíblia contém símbolos, contém figuras, contém coisas que nós não podemos aceitar sem profundo estudo em cima da matéria. De nossa parte, nunca deixamos de acreditar que Deus foi criador da terra e de tudo mais. Somos diferentes apenas no ponto em que jamais aceitamos lendas simbólicas que precisam ser interpretadas. Outra coisa, não aceitamos criação perfeita e acabada, porque isto contraria o espírito da própria Bíblia e do Evangelho. Deus continua até hoje desempenhando a sua tarefa criadora, porque Ele criou o homem imperfeito, ignorante, bonzinho, mas sem inteligência nenhuma. E foi através dos séculos que nós fomos evoluindo e chegando a ser alguma coisa dentro do espaço terreno. A lagarta, meus amigos, passa pela crisálida para depois aparecer como borboleta. Nós evoluímos em ciclos, comandados por Deus. Ele criou nosso espírito e nos colocou no mundo para o lento aprendizado até a perfeição. Cada passo nosso é terreno conquistado. Cada degrau é nova história. Cada pensamento nosso é uma preciosa semente de redenção. Não existem limites para progredir. Nossa evolução só termina nos fins de todos os tempos, quando atingirmos a plenitude da perfeição. Alguém nesta altura do campeonato poderá estar me questionando. Getúlio, você parece estar aprovando as ideias de Einstein na sua totalidade? Respondendo a este meu amigo, eu esclareço que as compreendo. No meio deste emaranhado de fábulas que é a letra morta da Bíblia, alguém imagina que Einstein iria navegar de bom grado? Coloque a mão na consciência e você também vai concordar comigo. Alguém inteligente não suporta a camisa de força de tantas fábulas e lendas. O destempero é tão grande que esta gente não vacila em colocar palavras falsas na boca de Einstein.
É busca frustrada de alicerces para uma casa construída na areia. Casa construída na areia não tem segurança nenhuma, não tem alicerces. Ela é destruída pelo vento na primeira tempestade. Quando falham os argumentos, o vale-tudo entra em cena. Factoides deste tipo de conversão de Albert Einstein servem de alertas para recebermos com cautela o que nos chega aos ouvidos. O atrevimento demonstra que não existem limites para o proselitismo. Trombetas em falsetas são bolhas de sabão que se desfazem ao vento. Lincoln já nos advertia em seu tempo. Parte do povo pode ser enganado. Todo o tempo. Todo o povo pode ser enganado. Parte do tempo. Mas ninguém engana todo o povo durante o tempo inteiro. Everaldo da Silva, advogado capixaba em visita aos Estados Unidos, narrou o seguinte fato. Eu me encontrava em recanto aprazível do Tennessee. Era a única época que dava condições para subirmos aquela montanha enorme de automóvel. Por isso, verdadeira multidão se encontrava reunida naquelas alturas. O espetáculo era magnífico. Rododendros silvestres floresciam por toda a área, expondo incomparável recheio de verduras e de flores. No fundo do parque, a visão das montanhas parecia espetáculo preparado pelos anjos. Quando cheguei ao ponto mais alto, o êxtase de jovem simples, uma menina linda, uma menina simpática, me chamou a atenção, disse Everaldo. Ela estava absorta por completa, totalmente entregue ao prazer da contemplação. Ao cruzar os olhos com a moça, Everaldo Silva lhe disse: linda vista, menina, você não acha? É mesmo, respondeu ela. Quanto carro bonito! Todos os anos nesta época eu subo a montanha para contemplar estas máquinas espetaculares, estes carros que são um verdadeiro sonho, estes carros que dão tanto prazer para as pessoas. Everaldo Silva ficou estarrecido com as palavras da moça. Toda aquela gente estava ali para contemplar a natureza. Na contramão da maioria, a jovem apaixonada por carros subia na força dos pés aquela montanha íngreme. Seu desejo era outro, porém. Sua atitude insólita demonstrava a rebeldia contra os que desejavam enquadrá-la em procedimento previsível. Porque contemplar a natureza, todo mundo ia lá para isso. Alguém contemplar carros já era diferente. Ela não queria trilhar estradas batidas, simplesmente fazendo o que os outros faziam. Ela se negava a entregar os seus ouvidos e os seus olhos para que os outros dirigissem a sua vida. Ela tinha ideias próprias e procedia conforme a sua vontade, sem se preocupar com os outros. A linda jovem se encontrava naquelas alturas para admirar as máquinas. Aquela moça se assemelhava aos condores
que voavam para além de todos os rochedos. Ela tinha as suas razões para proceder da maneira que apreciava. Fantástica menina aquela. Einstein, da mesma forma, meus caros, possuía todas as credenciais para se insurgir, não contra a Bíblia, fique isto muito claro, mas sim contra aqueles que a desvalorizavam, transformando-a numa cartilha para crianças de jardim de infância. Aquele menino da história que nós contamos há pouco mostrou discernimento quando colocou o programa do Quincas no seu lugar adequado. Benditos os que têm pensamento fixo, independente, capaz de discernir as coisas pela raiz, compreender as coisas e não se entregar a devaneios através das falsetas que lhe chegam aos ouvidos. Felizes, meus amigos, aqueles que não se deixam enganar, mas têm ideias próprias e vão a fundo na pesquisa para não serem ludibriados. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, sobre nós, levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Na próxima sexta-feira, meus caros, como já falamos, dia 8 de julho de 2016, estaremos divagando sobre o tema Vale Pensar Grande. Será o tema da próxima sexta-feira. E nessa altura, o que nos resta senão agradecer a todos vocês por nos ter suportado durante toda esta hora. No fundo do coração, agradecemos a cada um e rogamos ao Pai Celestial que derrame as suas bênçãos sobre todos. Bênçãos de saúde, de paz, de harmonia, de entendimento, bênçãos transferindo todo o bem do mundo para o coração de todos os nossos queridos telespectadores. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.